A paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 29. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado da outra banda do mar advertiu que não havia ali mais que uma barca, e que Jesus não tinha entrado nela com seus discípulos, mas que os seus discípulos tinham partido sós. Entretanto, arribaram de Tiberíades outras barcas, perto do lugar onde haviam comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Tendo, pois, visto a multidão, que não estava lá nem Jesus nem os seus discípulos, entrou naquelas barcas e foi a Cafarnaum em busca de Jesus. Tendo-o encontrado na banda de além do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade eu vos digo, vós buscai-me, não porque viste os milagres, mas porque comeste dos pães e ficastes saciados. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque nele imprimiu Deus Pai o seu selo. Eles então disseram-lhe: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que acrediteis naquele que enviou. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, como diz a palavra de hoje, esforçai-vos, não pelo alimento que perece, mas pelo alimento da vida eterna. Esses homens presenciaram, essa multidão, esse povo, a graça do milagre da multiplicação dos pães, alimentando o corpo deles. Mas eles foram atrás de Jesus e Jesus, conhecendo o coração, pede para eles se esforçar não por este pão, não por esse alimento, mas sim por aquele que dá a vida eterna. E qual que é a obra de Deus que dá a vida eterna? Para que nós creiamos naquele que Deus enviou, que é o próprio Senhor Jesus. Acreditar em Jesus é, diante de qualquer situação da nossa vida, esforçai-vos, filhos. Qual é a situação, meu irmão, hoje que você tem sido provado, que tem acabado as suas forças, que tem ficado limitado? Diante de qual situação que você tem vivido e tem se esforçado, você vê a necessidade deste alimento para que você continue a perseverar. Sabe, irmãos, assim, quando a gente enfrenta uma dificuldade financeira, quando a gente enfrenta uma dificuldade familiar, física, espiritual, as dificuldades que o mundo oprime, que o mundo coloca. Quantas vezes, irmãos, nós nos encontramos assim, com o corpo e a alma perecendo, e a palavra de Deus hoje para nós: esforçai-vos para a vida eterna. E que a gente não desacredite na promessa de Deus, diante da sua provação, diante da sua dificuldade. Eu peço, Senhor, que hoje nós buscamos essa força em Ti. Sabe, irmãos, o que mais me vinha assim? Nessas horas que a gente tenta lutar com as próprias forças, a gente perece, a gente se entrega, a gente perde a vontade de prosseguir porque nós queremos vencer com as nossas próprias forças. Mas chega um momento que nós temos que olhar para dentro de nós e falar: Senhor, eu sou fraco, eu sou limitado. As minhas forças vieram até aqui. Eu tentei caminhar sozinho, mas agora eu compreendo que o Senhor tem que ser a minha força, que o Senhor tem que ser a minha voz. E, querido irmão, esforçai-vos. Essa força que o Senhor nos pede, que nós tenhamos no coração, é que a gente não desanime, que a gente não pare diante das dificuldades, não pare diante do obstáculo, diante da tempestade, diante do tempo forte. Continue, prossiga, acredite em Deus. Eu tenho uma historinha que eu contei uma vez para o meu filho, que ele tinha medo da tempestade, e uma vez eu escutei esse conto e eu achei assim
trazendo para a nossa fé diante da palavra de Deus, tem tudo a ver conosco. Estava indo um soldado e um tenente, e de repente eles estavam indo numa viatura, e o tenente falou para o soldado: aconteça o que acontecer, você vai prosseguir. E eles adentraram dentro de uma tempestade, e muitos carros iam na mesma direção. O soldado falou: tenente, eu vou encostar, não dá mais. Vamos parar, vamos encostar. Ele falou: não, prossiga, soldado. Vai devagarzinho, mas prossiga. E esse soldado insistia: Senhor, todos estão parando, nós vamos se acidentar. Prossiga, soldado. Devagar, mas prossiga. De repente, passou a tempestade. E aí o tenente falou: agora você para. Falou: mas agora nós vamos parar. Falou: olha para trás. Aqueles que pararam na tempestade estão lá. Nós continuamos, nós passamos. Querido irmão, esforçai-vos. Não pare. Continue a tua oração. Continue confiando em Deus. Continue. É a palavra que o Senhor me dizia hoje. Não esmoreça. Tenha fé. Acredite. Peça a Deus. Coloque a tua confiança em Deus. Coloque o teu coração na presença de Deus. Esforçai-vos não pelo alimento que perece, meu irmão, minha irmã. Acredite nesse teu Senhor. Não murmure. Não fique com murmuração. Clamemos agora a presença de um Deus vivo que está no meio de nós. Esforçai-vos, filho. Se é para se esforçar, irmão, vamos pedir. Vamos colocar na presença de Deus um coração puro e verdadeiro. Levanta a tua mão dentro da sua casa. Fala: Senhor, eu entrego neste momento a minha casa, a minha família em tuas mãos. Eu hoje, irmãos, eu vivo assim um momento assim de muita fortaleza que eu preciso para mim dentro da minha casa. Hoje a minha filha se encontra enferma, minha nenezinha, né? E eu quero colocar nas mãos de Deus essa enfermidade. Mas, Senhor, eu creio na tua promessa daqueles que pedem com o coração. Eu peço pela saúde dessa criança. E assim todas as crianças que se encontram enfermas hoje, todo o coração dos pais, das mães, que se encontram em aflições também, todo o medo, toda a insegurança. Mas dai-nos, Senhor, a graça da tua presença. Dai-nos a graça, Senhor, de nos conduzir nesses momentos. Que seja, Senhor, para um médico, que seja, Senhor, para aquele remédio que vai tomar, mas que seja a tua presença viva no meio de nós. Conduza-nos, Senhor, neste momento. Dai-nos a fortaleza para um coração que crê e tenha fé na tua presença no meio de nós, Senhor. Que nós possamos te buscar não pelo alimento que perece, mas pelo alimento verdadeiro que é a alma diante de ti, Senhor, na eternidade. Que nós possamos jamais, com todas as situações, murmurar ou questionar, Senhor, o que está acontecendo, mas nós devemos confiar em Ti. Coloco também as situações financeiras, Jesus. Quantas pessoas hoje estão vivendo essa situação? Quantas pessoas precisam, Senhor, da Tua presença neste momento, mas não para ter o dinheiro, para ter o sustento na sua família, para ter a dignidade, Senhor, para sustentar os seus compromissos. Por isso, meu Deus, nós não estamos aqui à busca da riqueza, nós estamos aqui do alimento necessário para a nossa alma e para o nosso corpo, mas tudo, Senhor, com a Tua presença. Porque nós não estamos em busca de riquezas, nós estamos em busca, Senhor, de ter honestidade, ser justo, ser verdadeiro, para herdarmos o reino de Deus. Sabe, irmãos, o que me vinha a hora que eu comecei aqui a meditar na língua dos anjos, pedindo a presença de Deus, é a voz de Deus dizendo assim: muitos corações hoje falaram comigo, porque até então falavam somente da boca para fora, mas muitos agora pediram com a alma, pediram para a salvação. O teu pedido, irmão, que você colocou para Deus hoje, foi um pedido que agradou o coração de Deus, porque não foi um pedido para sustentar o teu ego, como a própria querer ter riqueza, mas sim ser justo, ser verdadeiro, estar na presença de Deus, colocando a tua pequenez, as tuas misérias e pedindo a graça de Deus nessa hora. E creia, meu irmão, esse pedido vai ser atendido, já foi atendido. Basta acreditar assim,
tudo a teu tempo, Senhor. O teu tempo falará. E o Senhor vai te dizer, meu irmão, os caminhos que você deve seguir, os lugares que você deve ir, porque é Ele que está conduzindo agora. Creia, basta apenas crer naquele que o Pai enviou. E Jesus disse, aquele filho que pede ao Pai um pão que lhe dará uma pedra. Mas se nós pedimos um pão, mas para saciar a nossa alma, seremos atendidos. E a alma que tem fome da presença de Deus, dos cuidados dele, Ele vai cuidar. Eu creio, Senhor. Obrigado, meu Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por esta graça que nós já recebemos, que é a tua presença no meio de nós. Obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, esforçai-vos, não desanime, continue, prossiga. É a voz do nosso Senhor. Esforçai-vos pelo alimento que não perece. Que a presença dele viva no nosso coração, na nossa alma, no nosso dia a dia. Obrigado, Jesus. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria em agradecimento a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o